Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, tô gravando mais um vídeo do 9º ano do aplicativo CMSP, do dia 25/6. E essa aula de geografia, gente. Então, quando começar, eu volto com vocês. Tchau, gente, bora! Olá, sejam todos bem-vindos, alunos, professores, PCNPs das 91 diretorias que nos acompanham. Nós estamos aqui para mais uma aula de geografia, lembrando que é uma aula do 9º ano do 2º bimestre. E hoje o tema da nossa aula é fluxos e redes geográficos. Mas eu não estou sozinha, eu estou com a professora Juliana, que veio me apoiar hoje. Tudo bem, professora? Tudo bem, um prazer estar aqui, viu, Milene? Eu já aprendi que é Milene Nix, não, a sua mãe briga com você. Ou briga com quem falar errado, né? Já aprendi isso e os alunos também, né? Porque suas aulas estão show. Então vamos lá. A aula de hoje é para o 9º ano, né? A aula do 2º bimestre. A habilidade é analisar fatos e situações referentes às integrações mundiais econômica, política e cultural e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. Muito legal. A unidade temática conexões e escalas. O objeto de conhecimento, integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. Muito bem, professora. Muito bem, obrigada, professora Juliana. Hoje nós estamos aqui nessa dupla, que a professora Juliana vai me ajudar com os exercícios físicos, que eu sou um pouco devagar, e eu vou ajudar ela com a disciplina de geografia. Nós fizemos um trato, né? Isso aí, a gente vai combinando aqui, né, Mi? Exatamente. Então, para que a gente consiga dar, né, início à nossa aula, lembrando que essa habilidade ela será trabalhada em 2 aulas. Então, nós estamos, né, dando continuidade a essa temática. Então vai aparecer aí para vocês na tela uma sondagem. Então o que é bacana é que vocês coloquem aí no chat as contribuições de vocês, o que vocês já sabem referente a esse tema. Então é que vocês têm que colocar as respostas de forma mais completa possível. Então vai aparecer para vocês na tela sondagem. E a perguntinha para a gente iniciar a aula, uma perguntinha bem simples. O que é globalização? Olha que pergunta, né, super pertinente para a gente dar início aí à nossa aula. Eu vou deixar para vocês alguns instantes e aí eu retorno para a gente fazer a discussão com essa perguntinha. O que é globalização? Já já retornamos.
muitas respostas interessantes, a gente estava conversando aqui sobre algumas. Então a Clarice falou mundo, o Hernani, globalização é a evolução das cidades e do comércio. A Mariana é a mundialização, ou seja, a integração do mundo. O Luan Rodrigues diz que é o processo de interligação econômica, política e cultural. Esse foi bonito, né? Luiz Henrique é a facilidade na comunicação em escala global. E a Débora, algo que envolve o globo terrestre. Olha, eu tô vendo aí que os alunos estão super ligados aí no que é globalização, é um tema já recorrente, né, na disciplina de geografia. Então eu tô vendo que tá todo mundo aí ligado. E se você também pensou em alguns assuntos como, por exemplo, empresas transnacionais ou aí interferências, né, culturais e sociais, né, a velocidade da mudança do acesso à informação, se você pensou isso, mas não deu tempo de correr ali e colocar sua contribuição, você também está no caminho correto. Mas agora nós vamos para um momento de definição. Então vocês vão acompanhar aí na tela para vocês uma definição de globalização que vai contextualizar a pergunta da sondagem. Então acompanhem aí. Vai aparecer para vocês na tela. Isso. Então, quando nós falamos em globalização, nós precisamos no aumento das relações entre países a partir de avanços técnicos e tecnológicos, né? Permitindo aí maior velocidade nos fluxos. Essas relações internacionais são principalmente econômicas, mas não podemos esquecer também daquelas sociais, culturais ou políticas. Então olha que bacana, tudo isso, né, que eu acabei de ler para vocês, que vocês acompanharam aí, anotaram, tiraram print e tal, contextualiza muito bem com o que os alunos colocaram no início, né, do questionamento, que é globalização na sondagem. Então isso mostra que vocês estão aí atentos, né, à questão da globalização. O importante é a gente ressaltar que a globalização ela está associada ao aumento, né, das relações econômicas entre países. Então a globalização ela permite que isso ocorra entre os países, né? A produção e o consumo, a gente tem uma mudança no padrão de consumo e também de produção quando nós falamos de algo global, né, da globalização. E também a gente tem que ter alguns pontos de atenção. A globalização ela tem seu ponto positivo, mas ela também tem pontos de atenção. E um desses pontos que eu vou citar aqui para vocês é a concentração de riquezas, por exemplo, por parte de transnacionais. E outro item é a descaracterização aí de costumes e questões culturais. Então, quando a gente tem um acesso ou uma mudança de comportamento muito rápido, um acesso, né, a novas culturas, às vezes isso descaracteriza, né? Então é importante a gente ressaltar que nós temos pontos de atenção quando nós falamos em globalização. Então, para a gente dar continuidade, nós vamos falar um pouquinho das fases da globalização. E as fases da globalização, ela é dividida por alguns autores aí em 4 fases. E nós vamos falar um pouquinho de cada fase, para que a gente consiga entender esse processo. Então vai aparecer para vocês na tela a primeira fase. Então antes de eu começar a contextualizar, observem a imagem aí, né? É uma imagem de uma caravela. Provavelmente vocês devem ter associado aí essa caravela com a chegada de Pedro Álvares Cabral, esse momento das grandes navegações. E quem pensou que essa é a primeira fase da globalização está corretíssimo. Então, só lembrando que essa primeira fase ela tem início aí no século XV, né? E ela vai até o século... as grandes navegações e também o início da Revolução Industrial. Então, o que vai acontecer nesse momento quando nós falamos em globalização? Além das descobertas marítimas, a gente precisa lembrar também que nesse momento o Brasil, né, vai ser descoberto aí, a gente tem que ressaltar isso, o fluxo de mercadorias intensos e também essa questão do início de busca
de novas mercadorias, que é o que vai acontecer em relação à Europa e à Índia, né? Essa busca de mercadorias, seda, especiarias e tudo mais. E uma outra coisa importante da gente ressaltar dessa primeira fase é a divisão internacional do trabalho, que ela vai surgir aí no século XVIII. Então a gente precisa contextualizar. E também a primeira revolução industrial, com a descoberta aí da máquina a vapor, principalmente na indústria têxtil, né? Mas também vai modernizar os meios de transporte. Então tudo isso vai acontecer nessa chamada primeira fase da globalização. E agora, pensando na segunda fase da globalização, que vai aparecer aí para vocês na tela também, nós vamos analisar o seguinte. Primeiro, eu gostaria que vocês prestassem atenção na imagem. Vocês conseguem observar que é uma imagem assim de poluição, de fumaça, né? Justamente porque nós vamos falar aí da intensificação do processo da Revolução Industrial e também da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que nesse momento, né, a gente vai ter aí o fortalecimento de alguns termos, como capitalismo financeiro, como capitalismo industrial, vão surgir nesse momento. Então é importante, aluno, que você aí faça suas anotações, converse também com seu professor, com seus colegas, que muitas vezes vão surgindo dúvidas, né, no percurso, e é importante vocês registrarem esse momento. Eu vou pedir para que a imagem volte novamente para vocês aí na tela, só para a gente fortalecer que esse período ele vai acontecer do século XVIII ao século XX, né? Então, a gente vai ter esses dois marcos nesse processo. E o mundo aí passando pela Revolução Industrial, certo? E aí nós vamos para a nossa terceira fase da globalização. A terceira fase da globalização já é aí no final do século XX, com a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim. Observem aí, né, a fotografia, o muro, né, representando o muro. E o que é importante da gente ressaltar nesse momento? A gente tem aí o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. A gente sabe que a Guerra Fria foi um momento onde nós tivemos aí a disputa do capitalismo versus o socialismo, dos Estados Unidos e da extinta União Soviética. E aí nós vamos ter alguns momentos que vão caracterizar muito esse processo da globalização, que vão ser as corridas. Então, quais são essas corridas, né? Não é uma corrida física, tô aqui com a professora de educação física. Eu já pensei logo nisso, viu? Pensei que você ia levantar e sair correndo, Mi. Não é uma corrida nesse sentido, mas era uma corrida para mostrar quem conseguia lançar o primeiro foguete, quem conseguia colocar o primeiro satélite em órbita, quem desenvolvia os armamentos mais poderosos. Então era nesse sentido essa corrida, né? E importante lembrar que a Guerra Fria é uma guerra que ela é um confronto ideológico, não um confronto físico. Não tinha uma guerra física, ou seja, os Estados Unidos contra a União Soviética, mas sim uma guerra de ideologia, uma guerra voltada para aquele país que conseguia desenvolver com mais tecnologia e modernidade. Então essas corridas são 3 corridas. A corrida bélica, que eu já citei, que também vai aparecer para vocês como corrida armamentista. Esses 2 nomes estão corretos, tá ok? A corrida espacial e a corrida tecnológica. A corrida espacial, em especial, eu acho que vale muito a pena vocês reservarem uns minutinhos aí do seu dia e fazer uma pesquisa, porque é muito bacana a história da corrida espacial, né? Então vale a pena aprofundar. E lembrando que nesse momento a gente vai ter aí uma inovação nos transportes, nas comunicações. A gente vai ter a queda do muro de Berlim, um enfraquecimento do socialismo aí, né, junto com a extinta União Soviética. E aí nós vamos ter o início da formação dos blocos econômicos que nós conhecemos hoje. Então é importante a gente conseguir ter um panorama, né, no espaço, para que a gente consiga entender que esse processo de globalização não foi assim, alguém dormiu, acordou, opa, estamos na globalização. Não, ela começa desde o século XV, tá ok? E agora nós vamos para a nossa última fase, que vai aparecer para vocês na tela também, que é a quarta fase, que é o século XXI, é a nova ordem mundial, né? Essa nova ordem mundial é uma nova ordem geopolítica. É importante a gente ressaltar que ele também vem com essa nomenclatura, né? O poder aí, o poderio norte-americano e
colocar que nós temos aí, por exemplo, o fortalecimento da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Então é uma coisa importante da gente ressaltar nesse momento. E a mudança, né, da hierarquia do mundo. Quando a gente pensava em mundo bipolar, que nós tínhamos aí duas polaridades, para o mundo multipolar, para a nova ordem mundial, né, para essa nova ordem geopolítica. E eu vou pedir para que a imagem volte novamente para vocês da fase, porque eu acho muito legal essa imagem. Observem os fluxos, né? Então essa fase da globalização, ela é uma fase que a gente começa a ter aí algo interligado, os continentes interligados. Então olha que bacana quando a gente consegue visualizar essa imagem e pensar nessa fase da globalização, né? Nessa fase onde eu tenho um intenso fluxo, que é justamente o tema da nossa aula de hoje, né? Então a gente precisa entender esse conceito de globalização para que a gente consiga entender esses fluxos, essa tecnologia, esses fluxos materiais e imateriais que nós vamos discutir hoje. O que será, né? Fluxos materiais e fluxos imateriais. Já vão pensando aí, porque daqui a pouco a gente vai conversar muito sobre isso. Então, para que a gente consiga entender e também para aprofundar aí os nossos estudos, vai aparecer para vocês aí na tela principais características da globalização. Eu já citei algumas, mas nós vamos fazer a leitura dessas principais características juntos. Então, acompanhem aí na tela para vocês. Muito bem. Eu vou fazer a leitura, e se vocês quiserem anotar, dar print, né, fiquem à vontade, eu acho até muito importante isso. Então, quais são essas características? Intensificação das relações econômicas internacionais vai acontecer, né, nessas características, lembrando que são características atuais, né, maiores produção e consumo de bens e serviços globais, isso está acontecendo no mundo, fluxo de informações intenso e rápido. Agora, nesse momento de pandemia, então, fluxo de informações intenso e rápido é o que mais nós temos. Imagina vocês aí, estão em casa, estão nos assistindo, né? Que é um exemplo mais claro, né, de fluxo de informações intenso. Nós estamos aqui no estúdio ao vivo para você que está aí na sua casa. Então, olha que exemplo de algo, né, voltado aí para a globalização. E voltando lá para o nosso slide, nós vamos ter aí empresas multinacionais e transnacionais, blocos econômicos fortalecendo menor barreiras comerciais, avanços tecnológicos e meios de comunicação, que inclusive nós vamos falar um pouquinho mais daqui para frente. Então, o que na verdade é fluxo? Ah, professor, você está falando de fluxo, mas o que é fluxo? Então, vai aparecer aí para vocês o que é fluxo. Então, fluxo é o conjunto de informações e análises geográficas sobre a levantamento e da sistematização de dados referentes ao fluxo de mercadorias, pessoas, energia e informações. Isso é um documento, isso foi extraído de um documento do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que justamente contempla aí o que seria esse fluxo. Então, fluxos de mercadorias. Tenho certeza que nesse momento de pandemia, as compras aí, né, tudo pela internet. Então, olha esse fluxo de mercadorias que já acontecia anteriormente à pandemia, né? E agora continua acontecendo. O fluxo de pessoas agora numa velocidade um pouco reduzida, mas nós temos o fluxo de pessoas, o fluxo de energia e de informação, que eu acho que é super bacana a gente fortalecer, né, esse fluxo, essa importância, essa caracterização do fluxo de informações. E agora nós vamos apresentar, a partir do olhar de dois geógrafos, a ideia dos fluxos geográficos. E primeiramente eu vou apresentar aí o Milton Santos, que é um geógrafo famoso, né, um geógrafo brasileiro super famoso, um dos mais famosos, na verdade. Ele que vai aparecer para vocês na tela, inclusive com a fotografia dele. Ele que é baiano, né? Nasceu em 1929. Então, o que o Milton Santos ele fala sobre fluxos geográficos? Ele fala que a estruturação e evolução das redes geográficas podem ser associadas à evolução da tecnologia e as telecomunicações, tendo em vista a mudança que o meio técnico, científico e informacional
tem incorporado no espaço geográfico a quebra das barreiras do tempo, relativizando assim as distâncias. Eu acho tão bacana essa colocação do Milton Santos, porque ele dá um gancho para uma discussão muito bacana, que é o encurtamento das distâncias. Se eu perguntar para você se você está mais perto, por exemplo, de alguém que está no Japão agora, você vai falar não, né? O espaço físico continua o mesmo. Porém, a gente tem um encurtamento de distância quando nós falamos de tecnologia, né? Vamos pensar assim, imagina há 40 anos atrás, se eu precisasse mandar uma mensagem, conversar com alguém que estivesse lá no Japão. Provavelmente eu teria que fazer uma ligação telefônica, essa ligação num número fixo. A pessoa precisaria estar do lado, né, do aparelho para poder receber essa mensagem, essa ligação. Ou se não, você deixaria recado com alguém para que alguém encontrasse essa pessoa. Então olha como o fluxo de informações ele era muito diferente, né? Provavelmente se eu perguntar para vocês se na casa de vocês tem telefone fixo, alguns inclusive devem até estar pensando, nossa, o que será que é telefone fixo? Né? Porque tem um celular aí. É verdade, agora negócio de telefone fixo e tudo mais. Esses dias a gente tava comentando em casa que eu sei todos os telefones, desde lá de quando eu era criança, que minha mãe fazia a gente decorar o telefone fixo, né, de casa, porque era segurança nossa, né? Exatamente, era segurança. Então se a gente pensar, isso nós estamos falando há 40 anos atrás, e se a gente pensar 120 anos atrás, que tinha que ser através de uma carta, que essa carta ela teria que atravessar o oceano, por exemplo, para chegar até o Japão, né, quanto tempo não levaria essa informação? Então é importante a gente compreender o quanto esse fluxo de informações ele trouxe benefícios para a gente, acesso, mas também que ao mesmo tempo ele é algo perigoso. Pensa que eu tenho informações que são reais, que são verdadeiras, mas eu também tenho informações que não são reais, né? Então a gente precisa ter um olhar muito atento quando nós falamos sobre essa temática. E o importante também da gente ressaltar, como eu disse que eu ia trazer dois autores, olhares, né? É agora que vai aparecer para vocês do Roberto Lobato Correia. Ele que é um outro geógrafo de renome, né, no Brasil, que nasceu no Rio de Janeiro em 1939. Olha que bacana o que ele diz aí sobre esses fluxos geográficos, né? Em seu livro Trajetória Geográfica, que foi publicado em 2011, ele diz, né, que o mundo é conectado e interligado por meio das redes. Diante disso, há inúmeros tipos de redes geográficas que, por sua vez, possuem um papel ativo na configuração do espaço, como redes viárias, bancárias, digitais, sociais, comerciais, de grandes corporações, entre outras. Professora, a senhora utiliza, por exemplo, conexões bancárias aí no seu dia a dia? Bastante, né? Quem hoje, se a gente pensar, a gente não precisa mais ir no banco, né? A facilidade da palma da nossa mão para tudo, inclusive a questão do banco, enfrentar filas e mais coisas, né, gente? Fila é quase coisa do passado. Vamos falar assim. Ainda mais agora, né, que a gente precisa ter o distanciamento aí que vai virar coisa do passado. Mas agora nós vamos ter uma atividade, né, professora? Vamos sim. Agora chegou a hora da participação de vocês na aula de geografia, que é super importante. Uma aula é composta de professores e alunos, então a gente precisa que vocês interajam para que eu possa explicar tudinho aqui para a professora Milene. O que são fluxos geográficos? Coloca aí na tela para eles. Olha que imagem interessante, eu adorei essa imagem. Dá uma sensação de que nós somos... o mundo está ao nosso redor, né? A gente está com o mundo inteiro à nossa visão. Então respondam aí. Vamos deixar um tempinho para eles, né, professora? O que são fluxos geográficos? E a gente volta já já.
estamos de volta. Eu gostaria de agradecer aí as contribuições dos alunos, nossa, de forma muito intensa. Isso mesmo, né? A gente trouxe um questionamento do que são fluxos geográficos e nós trabalhamos aí, né? Nós estamos construindo justamente esse conceito. Então vai aparecer para vocês na tela fluxos e globalização. Então vamos acompanhar aí. Né? O processo de globalização teve diversas frentes de desenvolvimento, como é o caso da comunicação. Muitos de vocês colocaram aqui no chat a comunicação, né? Também os meios de transporte e o fluxo de mercadorias, entre outros. Olha, observe essa imagem, né? Do trem aí passando sobre o trilho, né? Os meios de transporte, os modais de transporte. E também não podemos esquecer que quando nós falamos de fluxo, nós temos dois tipos de fluxos. Os fluxos materiais, que são fluxos físicos, e os imateriais, que são fluxos virtuais. Então, para que a gente consiga falar e contextualizar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho do transporte, que faz aí o fluxo material, certo? Ele faz o transporte, a logística de itens que são itens materiais. E aí, o transporte, ele é um mapa, né, do IBGE de 2014. Observem a intensa malha, né, dos transportes, mas é uma malha rodoviária. Então, conforme a gente tem uma intensa coloração mais avermelhada, que a gente vê que a gente tem um número maior de estradas, né, a gente consegue observar aonde no Brasil a gente tem uma logística, né, e um transporte, um acesso ao transporte mais intenso. Lembrando que esse mapa é de 2014 e ele foi elaborado pelo IBGE, né? E aí, passando para o nosso próximo mapa, olha que bacana, ele é um mapa que traz aí os fluxos aéreos de cargas. E o que eu acho super bacana desse mapa é quando a gente observa o fluxo de São Paulo até Manaus. Observem aí para vocês verem, ó, saindo de São Paulo, indo para Manaus, saindo de Manaus, vindo para São Paulo. Né? A gente pode ver aí que essas linhas elas representam esse fluxo, mas o importante é a gente olhar a cidade, o município de São Paulo, né? Que ele tem o maior círculo. O que significa esse círculo? Ele significa que ele recebe uma carga vezes 1.000 quilos. Então, na verdade, a cidade de São Paulo ela recebe 253.519 vezes 1.000 quilos, né? Então a gente tem essa representação espacial aí dos fluxos aéreos, né? Então é muito importante a gente ressaltar que o Brasil ele tem diversos modais de transporte, inclusive fica até para você, aluno, fazer aí essa pesquisa. E agora nós vamos observar na sequência 3 imagens que falam sobre fluxos imateriais, né? Esses fluxos são fluxos digitais. Quando eu recebo, por exemplo, uma mensagem, quando eu recebo um documento, quando aquilo vem de forma digital, né? Eu tenho vários itens que eu posso citar aqui de fluxos imateriais. E olha como essa imagem ela representa, né? A gente tem o globo aí e interligando esses fluxos imateriais. Da mesma forma que olha que bacana essa imagem, ela representa muito o que nós estamos vivendo hoje, né? A forma de se fazer pagamentos, a forma de se comprar, né? O consumo está mudando. Hoje você não precisa mais estar com cartão de crédito ou estar com dinheiro em mãos. Você consegue pagar via aplicativos, via relógio, né? A gente tem aí uma inúmera gama de fluxos imateriais. Isso quer dizer que a pessoa que está vendendo não vai receber o dinheiro? Não, bem pelo contrário. A gente está falando de fluxos imateriais. Então eu chego, vou comprar algo e eu não tenho dinheiro físico. Mas opa, eu tô com o meu celular, eu tô com o meu relógio que eu encosto e faço o pagamento. Então isso representa os fluxos imateriais. E aí na nossa próxima imagem que vai aparecer aí para vocês, ela representa também esses fluxos. E o que é legal da gente observar nessa imagem é que a gente consegue observar aí plataformas de filmes, jogos, músicas. Vocês, né, que são adolescentes aí, que provavelmente devem adorar e estão aproveitando esse momento para colocar a série em dias, né? A gente tem aí plataformas de streaming. Então é muito bacana a gente entender que esses fluxos, eles são fluxos imateriais. Não é da época de vocês, mas antigamente, se você quisesse assistir um filme,
você tinha que ir na locadora e muitas vezes entrar na fila para alugar porque o filme já estava alugado, né? Hoje não, hoje você acessa ali a sua plataforma de streaming, assiste, pausa, volta, não precisa nem escolher dublado e legendado. Antigamente até isso, você tinha que ir e rezar para estar com o filme dublado lá, né? Mas agora nós vamos para questão do acesso à informação, do acesso à internet. Fiquem com o vídeo e já retornamos. O número de domicílios brasileiros com acesso à internet segue crescendo no país. Chegou a mais de 39 milhões de residências e o telefone celular se consolidou como a principal forma de conexão com a rede nas residências de todas as regiões do país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, sobre tecnologia da informação e comunicação, de 2015. O levantamento mostra que em 92% dos domicílios brasileiros, o acesso à internet se deu pelos celulares, enquanto o uso do computador para se conectar, em queda, registrou 70%. A casa do Matheus, aqui em Brasília, representa bem essa situação. Ele e boa parte da família trocaram o microcomputador pelo aparelho celular. Eu uso muito mais pelo celular e pelo iPad. Acho que a internet evoluiu de tal forma que meu computador quebrou e eu nem precisei arrumar. As coisas da faculdade eu fazia no próprio iPad e no celular mesmo, mas os programas que eu quero ver, tudo através da internet. Vejo muito pouca televisão. O número de brasileiros que possuem um celular também segue crescendo. Em 10 anos, o aumento chega a quase 150%. Em 2015, cerca de 139 milhões de pessoas com 10 anos ou mais tinham um aparelho. Já o acesso à televisão segue em alta. No ano passado, os equipamentos estavam presentes em mais de 97% dos domicílios. E pela primeira vez, o número de televisores de tela fina, como as de LCD, ultrapassou os modelos de tubo mais antigos. O acesso à TV aberta digital também cresceu quase 15% entre 2013 e 2015. No Sudeste, mais da metade das casas já tem acesso ao sistema mais moderno, que está sendo implantado em todo o país. Tem aquele grupo ainda de 19,7% dos domicílios, que equivale a cerca de 13 milhões de domicílios, que não tem acesso a nenhuma dessas três modalidades. E é justamente o grupo que deve ter maior atenção, porque está em processo o desligamento do sinal de TV analógico. Então esses domicílios eles têm que se enquadrar nesse novo processo de desligamento, porque quando ocorrer eles não teriam nenhuma possibilidade alternativa de acesso à programação televisiva. Muito bem, galera. Depois dessas explicações, a atividade 2. A atividade 2 vocês vão responder, nós não vamos parar, né? Coloca aí na tela para eles darem uma olhada, por favor. Vocês vão responder essas 3 perguntas conforme a professora Milene vai explicando outras questões. Então, número 1. O que pode ser transportado por fluxos materiais? Por fluxos imateriais. E 3. Qual avanço tecnológico foi fundamental para o aumento dos fluxos imateriais? Então, tirem print, tirem foto, anotem rapidamente e vão respondendo aqui pra gente. Muito bem, esses questionamentos eles são super importantes, né? A gente já discutiu esses itens aqui na aula, mas é importante a gente fortalecer esses questionamentos. Então vai aparecer para vocês aí na tela um mapa super bacana de acesso à internet de 2016. Ele é um mapa que mostra todo mundo referente ao acesso à internet. Então vamos observar algumas coisas. Os países que aparecem aí em tonalidade amarela, né? Eles apresentam menos de 20% de acesso à internet. Já o vermelho bem forte, né? Tonalidade mais forte aí, são países que têm acesso a mais de 80%. E, no caso do Brasil, nós temos aí a média, né, de 60% a 80% da população tem acesso à internet, né? Então é importante a gente lembrar que com esse momento que nós estamos agora, a internet ela tem um fortalecimento. Provavelmente boa parte dos alunos que estão nos assistindo deve ser via internet, né?
pelo aplicativo, ou no YouTube, ou no Facebook, enquanto nós temos alguns alunos que devem estar nos assistindo via TV Educação. Então é importante a gente ressaltar que esse dado que eu apresentei para vocês é de 2016 e pode ser, inclusive, que nesse momento nós tenhamos uma mudança nesse padrão e nesse perfil da população. E para que a gente consiga aí finalizar, né, a nossa aula de hoje, vai aparecer para vocês na tela para aprofundar-se nos temas. Então, o que é isso? Isso aqui, na verdade, são itens, né, que seria bacana vocês conversarem com os professores, com os colegas e aprofundar aí os estudos. Pesquise mais sobre as multinacionais brasileiras e o papel delas nos fluxos materiais e imateriais, né? E o que é e como funciona uma transnacional? Você já ouviu falar? Você conhece? É super bacana a gente aproveitar esse momento em sala, né? Em sala virtual, com o professor virtual de vocês, que na verdade ele não é virtual, né? Ele está virtual nesse momento para tirar essas dúvidas. Então eu deixo aqui para vocês o meu agradecimento pela participação na aula, um forte abraço. Gostaria de agradecer a professora Juliana que me acompanhou. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com você na aula de geografia, super importante. Então tá certo, gente, um grande abraço, até a próxima, fique em casa, hein? Tchau, tchau.